Vamos mergulhar na psicologia que existe por trás do sucesso e também da dúvida no mundo corporativo. Para quem está na liderança, seja de uma equipe ou de uma empresa inteira, essa análise é sobre aquelas forças invisíveis que acabam moldando carreiras, medos e, claro, os resultados. Então, vamos juntos entender o que acontece dentro do cérebro executivo. Sabe, essa pergunta parece que ecoa na cabeça de muitos profissionais de altíssimo desempenho. É um paradoxo bem curioso, né? Quanto mais sucesso uma pessoa acumula, parece que maior fica o medo de ser descoberta. E a raiz desse sentimento, olha, não está na falta de competência, não. Está na própria fiação do nosso cérebro. Vamos começar por aí. Antes da gente sair apontando o dedo para a cultura da empresa ou para a dinâmica da equipe, a gente precisa olhar para dentro. Pensa no cérebro como se fosse uma sala de reuniões secreta, sabe? É lá que as decisões mais importantes sobre medo e motivação são tomadas, muito antes da gente ter consciência delas. Basicamente, a gente opera com dois sistemas que vivem em conflito. De um lado, tem o cérebro emocional. É o nosso instinto de sobrevivência super rápido que reage a qualquer ameaça ou recompensa. Do outro, o cérebro racional. É o nosso CEO interno, sabe? Analítico, planejador, mas bem mais lento. No dia a dia do escritório, esses dois vivem numa negociação constante e muitas vezes bem tensa. E quem é que comanda o cérebro emocional? A amígdala. Pensa nela como se fosse a gerente de riscos da sua carreira. Ela fica o tempo todo escaneando o ambiente em busca de perigos. Um feedback meio torto, um projeto que parece arriscado, até um olhar de desaprovação. É ela que aperta o botão de pânico. E o que nos faz seguir em frente? A dopamina. Só que aqui tem um detalhe que muita gente se confunde. A dopamina não é sobre o prazer da conquista em si, mas sobre a antecipação dela. É a química da motivação, o que faz a gente buscar a próxima meta, o próximo bônus, a próxima promoção, muito antes de chegar lá. E aqui está o ponto-chave da história. As culturas corporativas podem, querendo ou não, sequestrar esse circuito. Aquela promessa constante de um reconhecimento futuro mantém os níveis de dopamina lá em cima, criando um ciclo de busca que não tem fim. E isso nos deixa super sensíveis tanto à promessa de sucesso quanto à ameaça de fracasso. Ok? Então, com esse sistema de ameaça e recompensa funcionando a todo vapor, como é que isso aparece no dia a dia? Vamos dar uma olhada num dos sentimentos mais paralisantes e, ao mesmo tempo, comuns no mundo executivo. Primeiro de tudo, sentir a síndrome do impostor não é uma falha de caráter, tá? É uma experiência psicológica real, documentada. É aquela sensação persistente de que a gente não merece o próprio sucesso, de que enganamos todo mundo e, a qualquer momento, alguém vai descobrir a verdade. E quem sente isso não está nem um pouco sozinho. Pelo contrário, a prevalência desse sentimento pode chegar a 82%. Isso mesmo, 82%. Imagina só, numa sala com 10 líderes, é bem provável que 8 deles já tenham se sentido uma fraude em algum momento. Não é uma falha pessoal, é quase um rito de passagem para quem é ambicioso. E claro, tem coisas que jogam lenha nessa fogueira. O perfeccionismo, por exemplo, faz a gente achar que nunca tá bom o suficiente. Ambientes de alta pressão aumentam o medo de falhar. E as transições, como uma promoção, colocam a gente num território desconhecido, o que amplifica a dúvida. O resultado disso tudo, um caminho bem mais curto para o burnout. Bom, já olhamos bastante para dentro. Agora, vamos sair um pouco da nossa mente e olhar para o ambiente. Porque, sabe, esses sentimentos não existem no vácuo. Eles são profundamente influenciados pela forma como a gente se organiza socialmente no trabalho. Para entender isso, tem um conceito que ajuda muito, chamado teoria da identidade social. Basicamente, ela diz uma coisa bem simples. Parte de quem a gente é vem dos grupos aos quais a gente pertence. Nossa autoestima fica diretamente ligada ao sucesso e ao status do nosso time. E isso, naturalmente, cria uma dinâmica de nós contra eles. O nosso grupo, o nosso time, gera um sentimento de pertencimento, de cooperação. Já o outro grupo, o time deles, vira um ponto de comparação, o que muitas vezes leva à competição. É só pensar em marketing versus finanças, ou a filial de São Paulo contra a do Rio de Janeiro. E esse processo para formar uma identidade de grupo é bem claro. Primeiro a gente se categoriza. Somos a equipe de marketing. Depois a gente se identifica com essa categoria. Eu sou uma pessoa de marketing. E por fim, a gente compara o nosso grupo com os outros para reforçar nosso valor. Nossa equipe é mais inovadora. Isso acontece o tempo todo de forma consciente e inconsciente dentro das empresas. Certo? Agora é a hora de amarrar todas essas pontas. O ambiente de trabalho não é um lugar neutro. Ele ativamente vende uma ideia do que é sucesso, do que é fracasso e de quem pertence a qual grupo.
Essa pergunta é fundamental. Pensa bem, assim como um supermercado desenha os corredores para influenciar o que a gente compra, o ambiente corporativo também é desenhado para influenciar o nosso comportamento, nossas prioridades e nossa percepção de valor. É aqui que princípios de neuromarketing entram em cena, mas dentro do escritório. Pensa só, o que está sempre na altura dos olhos, aqueles projetos que a liderança sempre menciona, as equipes que sentam perto da diretoria, é percebido como o mais importante. As iniciativas são agrupadas para criar um senso de movimento, de que está todo mundo junto, e todo o ambiente, dos prêmios nas paredes até o design do espaço, sinaliza o que a cultura realmente valoriza. E cada um desses sinais é uma informação direta para a nossa amígdala. O ambiente está o tempo todo nos dizendo, isso aqui é seguro e vai te dar uma recompensa, ou, cuidado, isso é arriscado e pode levar ao fracasso. Isso vai moldando o nosso comportamento de um jeito muito profundo, reforçando o medo de não se encaixar ou de cometer um erro. E assim como nas compras, a maior parte da nossa adesão às ideias e comportamentos no trabalho é totalmente inconsciente. A gente não decide racionalmente seguir a cultura, a gente absorve ela através desses sinais sutis. No fim, a gente compra a visão da empresa sem nem perceber que uma venda aconteceu. E a gente termina com essa reflexão. O ambiente ao nosso redor não é só um pano de fundo passivo. Ele é um jogador ativo na nossa jornada profissional. A questão, então, não é se estamos sendo influenciados, mas como. O ambiente está configurado para reforçar a confiança e os pontos fortes ou para alimentar a dúvida e o medo do fracasso? Entender essa dinâmica é o primeiro passo para deixar de ser um produto da cultura e se tornar um arquiteto consciente da própria carreira.